Olha só, presta atenção aqui. Quem esteve presente na aula passada, a gente estudou, até quem tem o guia do estudo passado, nós basicamente estudamos sobre dois pontos sobre o pecado. Eu falei que nosso tema sobre o pecado ia ter 4 pontos, certo? A gente dividiu esses 4 pontos em 2 aulas. Até porque se a gente fosse falar tudo de uma vez, ia ficar um estudo muito extenso, muito longo para um único dia. Então foi dividir. Então a gente está na nossa parte 2 aqui, certo? Bom, pessoal, então os 2 pontos que a gente viu na aula passada, certo? Que eu acredito que está fresquinho na cabeça dos irmãos, né? Se pedisse para passar um estudo em cima, com certeza iria conseguir passar tranquilo, sem nenhum problema. Mas olha só, nós vimos na aula passada sobre a natureza do pecado, certo? A natureza do pecado, que, segundo a gente estudou, a natureza do pecado, alguém se lembra o que é? A natureza do pecado? Eu sei que vocês sabem, né? Mas eu não vou deixar vocês responderem agora. Mas a natureza do pecado basicamente é o orgulho, certo? O orgulho. Por que o orgulho, pessoal? Porque é aquela ideia de nós queremos ser Deus na nossa própria vida. Nós queremos ser autônomos, fazer a nossa própria vontade, certo? E quando a gente tem a nossa vontade e nós queremos colocá-la no lugar da vontade do Criador, isso nós somos motivados pelo orgulho, certo? Pela ideia de nós queremos ser Deus. Inclusive a natureza do primeiro pecado, se você ler Gênesis capítulo 3, você vai observar lá que Satanás, quando ele tenta a mulher, ele fala assim, olha, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, certo? Então, a essência do primeiro pecado e por consequente, o pecado de toda a humanidade é justamente essa, querer ser Deus, certo? Biblicamente falando, essa é a raiz, a natureza de todo pecado. Segundo, o estado do pecado, certo? A gente aprendeu que esse estado é um estado universal, todo ser humano se encontra debaixo do pecado, certo? Quando eu falo todo ser humano, é todo ser humano mesmo, certo? Incluindo aquela criancinha recém-nascida que acabou de nascer. Todos. Por que todos estão debaixo do pecado? Porque todos descendemos de Adão, certo? Todos descendemos de Adão, e Adão, a gente estudou sobre isso também, e Adão é o representante da raça humana. Isso aí a gente vai abordar numa outra oportunidade, mas a princípio, você precisa entender que Adão é o representante da raça humana, certo? Então, quando Adão pecou, todos os seus descendentes pecaram junto com ele, certo? E outra coisa, esse estado de pecado, ele inclui também outros estados também, que seriam o estado de condenação, estado de contaminação, estado de depravação, estado de incapacidade, estado de ira e estado de morte. Ok? Eu acredito que essa aula anterior aqui, pessoal, possa estar, acho que no Instagram, né? Tá no Instagram. Quem quiser ver lá para entender isso aqui que eu falei, vai estar presente lá, ok? Então hoje, pessoal, a gente vai avançar, a gente vai fechar o estudo sobre o pecado, lembrando que não é um estudo exaustivo, ok? Não é um estudo exaustivo, certo? Até porque a gente poderia passar um mês inteiro falando sobre isso. E a título de curiosidade, certo? A título de curiosidade, a doutrina que a gente chama, quando a gente vai estudar no seminário de teologia, estudar sobre o pecado, se chama a martiologia, certo? A martiologia, com H, ok? Que vem justamente de uma palavra grega, amartia, que quer dizer pecado, certo? Então, hoje,
nós vamos estudar sobre o conhecimento e o engano do pecado. Certo? Estão conseguindo me acompanhar até aí? Então, em primeiro lugar, certo? É sobre o conhecimento do pecado. Certo? E preste atenção aqui para mim. A Bíblia, de vez em quando, ela faz algumas divisões entre a humanidade. Ok? Ela faz algumas divisões entre a humanidade. São elas: judeus e gentios, crentes e descrentes, justos e injustos. Ok? E uma dessas divisões que a Bíblia faz, certo? É sobre aqueles que têm o conhecimento do pecado e aqueles que não têm o conhecimento do pecado, certo? Tem como botar a granja ali, certo? Então, a divisão que a igreja, que a Bíblia faz é justamente essa. Uns têm a divisão do pecado, uns têm o conhecimento do pecado e outros não têm o conhecimento do pecado, ok? E infelizmente isso ocorre também dentro da própria igreja, ok? Às vezes nós mostramos indignação com o pecado dos outros, certo? Como é o texto lá do fariseu em relação ao publicano. Se você quiser ler comigo, está em Lucas 18. Lucas 18, a partir do verso 11. Diz assim, certo? Olha só como é a reação de um fariseu, certo? Do fariseu, que era o líder religioso da época, em relação a um publicano que era alguém desprezado pela sociedade, por não alcançar esse padrão de religiosidade que havia na época. Diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Olha, ele coloca numa categoria especial, como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Certo? Essa era a atitude do fariseu em relação ao publicano. Ele não reconhecia o seu próprio pecado. Ele não tinha o conhecimento do seu próprio pecado. Certo? Que era uma atitude totalmente diferente à do publicano. O publicano, se você ler um pouco mais, vai dizer o seguinte: mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo olhava para o céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, de um lado você tem aquele que reconhece que é pecador, tem conhecimento do seu pecado, e do outro lado alguém que não conhece o seu pecado, que não reconhece que é um pecador, ok? Mas olha só, quando eu falo, pessoal, sobre conhecimento do pecado, eu não estou me referindo sobre o pecado do outro, certo? Mas sobre o nosso próprio pecado, ok? Há espaço, há um lugar que a Bíblia nos ensine para nós olharmos para o pecado de outra pessoa? Há, certo? Isso aí a gente estuda quando a gente estuda sobre a ideia da disciplina, ok? Mas não é o nosso foco aqui, a gente está falando sobre o conhecimento do nosso próprio pecado, ok? Então a gente está falando aqui sobre o conhecimento do meu próprio pecado, do nosso próprio pecado. Então é sobre a consciência da nossa culpa, da nossa perversão, incapacidade moral e espiritual diante de Deus. Certo? Exatamente como ele vai ver. Então esse
é essa consciência que a gente está falando aqui, certo? Da nossa própria culpa, da nossa perversão e incapacidade moral e espiritual diante de Deus. Exatamente como Deus nos vê. Certo? Como Deus nos vê. E um ponto interessante aqui, que toda religiosidade, aqui tecnicamente estou falando sobre a religiosidade cristã, tem um padrão de retidão que poderíamos chamar de respeitável, certo? Então, se você obedecer esse padrão de religiosidade, você vai ser respeitado, você vai ser aceito, certo? Mas olha só que interessante, que quem ainda não foi enlaçado pela religiosidade, certo? Quando eu falo religiosidade, eu não estou falando da boa religiosidade, conforme o texto de Tiago fala, mas daquela na qual nós passamos a nos considerar como superiores aos outros. Ok? Como superiores aos outros. Então, quem não se encaixa nesse padrão de religiosidade, de uma maneira onde as outras pessoas o respeitem por achar você religiosamente, uma pessoa religiosamente boa, eles estão em melhores condições de perceberem a sua condição, de perceber o seu diagnóstico que a Bíblia traz. Certo? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Então, pessoal, é exatamente o que ocorre com o texto que a gente leu aqui do publicano e do fariseu. Certo? Fariseu, que era um alto personagem dentro da religiosidade de Israel, e o publicano, que era alguém que era desprezado pela própria sociedade judaica da época. Então, um tinha consciência do seu pecado, o outro não, certo? E por quê? Certo? Por que havia isso? Porque quem não se entregou à religiosidade tem mais chances, não digo que sejam exclusivos, mas tem uma maior condição para perceber o diagnóstico bíblico de pecado. É porque, pessoal, a religiosidade ela vai produzir uma máscara em nosso coração. E é essa máscara que a gente chama de hipocrisia, certo? É justamente essa a ideia de hipocrisia. Certo? Tu usar uma máscara, que ele vai produzir em nós algo de tal, o que o Salmo 36, verso 2 vai atribuir aos ímpios, certo? Se você ler lá, se você quiser anotar aí, Salmo 36, verso 2 diz assim: olha que o ímpio pensa de si mesmo, porque ele tem orgulho de si mesmo. Lembra que eu falei sobre a natureza do pecado, que é o orgulho? Ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que o seu pecado não vai ser descoberto nem reprovado. Que é basicamente o que a gente pensa quando a gente peca. Que o nosso pecado ele não vai ser descoberto e muito menos reprovado. Certo? A gente pensa, ninguém está vendo. Na verdade, a gente pensa, ninguém está vendo. Então, se eu pratico algum pecado, automaticamente eu penso, ninguém está vendo. Meu pastor não está vendo. Meu pai não está vendo. Mas a gente esquece de uma coisa. Que no céu há um Deus que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Certo? Então, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, diz o salmista, contemplando os bons e os maus. Certo? Então, não tem como a gente se esquivar dos olhos de Deus. Eu posso pecar secreto aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus eu não consigo me esconder. Certo? Então, o que significa, pessoal, conhecer o pecado em nós? Como eu falei, não significa conhecer o pecado no outro, mas na gente. Então, conhecer o pecado em nós é muito além, muito mais do que simplesmente dizer que às vezes nós não somos perfeitos. Certo? Não, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu peco. Então, vai muito mais que isso. Mas vai significar, olha só, os motivos, estamos falando sobre motivações, as motivações dos nossos interesses
por detrás de nossas ações. Que motivações são essas? Avanço pessoal, autojustificação, autossatisfação, certo? Ainda que nós tenhamos dificuldade em reconhecer, a maioria das nossas ações, se não todas as ações, são estimuladas por essas motivações. Poucas vezes a gente vai... Aí a gente... Uma coisa que não nos motiva, ou não motiva a mente carnal, é a glória de Deus, por exemplo. Certo? Fazer algo para a glória de Deus. Mas quando eu falo fazer algo para a glória de Deus, eu falo de todo o coração. Não somente da boca para fora. Certo? Então, essas motivações é que vão revelar o nosso verdadeiro eu. Por quê, pessoal? Porque, quando eu falo eu, pessoal, é o nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque essas motivações, elas vão revelar o nosso verdadeiro eu. Porque ela vem de dentro, do nosso homem interior, do nosso coração, que, segundo a Bíblia, é o centro da nossa personalidade. Ok? Porque, geralmente, quando a gente fala em coração, automaticamente a gente vem aquela ideia moderna de sentimentos, das emoções. Aí a nossa mente, a gente vai associar o quê? A razão, ao pensar. Geralmente a gente pensa assim. Só que na Bíblia, o nosso coração é o centro da nossa personalidade. De onde vem a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo vem de lá. Certo? É de onde, como disse Jesus, procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Marcos capítulo 7, versículos 1 a 22. Certo? De lá que vem as nossas motivações. Certo? E é lá que Deus vai considerar as nossas práticas. Ok? Agora preste atenção. Com certeza você já deve ter ouvido algo do tipo: siga o seu coração. Siga, se isso te faz bem, se o teu coração ordena que tu faça isso, se tu sente bem no teu coração, vai, faça. Mas você já parou para pensar o que é que Deus diz sobre o nosso coração? Jeremias 17, versículos 9 e 10. Mais especificamente o versículo 9. Diz assim: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino mente e provo o coração. Certo? Então, ao contrário do que todo mundo diz, a maioria diz, nosso coração não é bom, pessoal. Certo? Nosso coração não é bom. E a gente não deve ouvir o nosso coração. Ou, botando em outras maneiras, a gente só deve ouvir o nosso coração quando ele está submisso à palavra de Deus. Fora isso, o coração mente. Certo? A gente pensa assim: eu nunca vou mentir para mim mesmo. Não, pessoal, a gente vai. Sabe por quê? Porque o nosso coração mente. Nosso coração, ele nos engana. Certo? A gente vai entender um pouco isso mais quando nós chegarmos na parte do engano do pecado. Então, pessoal, olha só. Então, reconhecer o nosso pecado é enfrentarmos o fato de que em nosso estado caído, certo? Nosso estado caído, nosso estado de pecador, nós não podemos fazer nossas motivações, aquilo que está no nosso, aquilo que nos motiva a assumir a atitude que Deus realmente quer. Certo? Então eu não posso, preste bem atenção nisso, eu não posso mudar a minha motivação. Eu não posso fazer com que ela assuma o padrão que Deus quer.
Eu não posso fazer isso. Certo? Qual é o padrão? O que é que deve nos motivar em nossas ações? O próprio Jesus diz. Olha só para você ter uma ideia. Que a nossa motivação ela é tão errada perante Deus, que foi preciso Deus dizer qual é a motivação que deve estar por detrás das nossas ações. A questão não é simplesmente eu fazer isso e pronto. A questão está nas nossas motivações, elas precisam ser redimidas também. Certo? E qual é o padrão? O que é que deve nos motivar em nossas ações? Negar a si mesmo, se humilhar, tomar a sua cruz e dar vida pelo próximo. Viver em serviço ao próximo. Certo? Então, alguns até sentem esse prazer de mostrar uma aparência de religiosidade, mas quando chega na parte que você precisa se negar sua vontade, negar os seus desejos, os seus prazeres, aí o negócio complica. Ninguém gosta de fazer essas coisas. Nenhum ser humano tem prazer pelo nome de Deus. Não em seu estado caído. Não seu estado caído. Que faz as coisas desprovida de uma motivação pecaminosa, porque faz por amor. Na verdade, não faz, pessoal. Porque às vezes quer um reconhecimento de que é uma boa pessoa. E aqui eu estou falando no nosso estado fora de Cristo. Certo? Até porque no estado em Cristo, nossas motivações elas são redimidas. Mas como o nosso foco é sobre o pecado aqui, a vontade a nós. Certo? Então, essa lei, a lei de Deus, se você pegar os 10 mandamentos, mais especificamente, que foram resumidos naqueles 2 mandamentos de amar a Deus e amar o próximo, se você pegar, é lá que está o padrão de Deus. Mas tem outra coisa que a lei ela vai exigir de nós. Certo? E aqui eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar. Ok? Sabe o que a lei exige do ser humano? E com certeza, você já deve ter pensado assim, não, mas Deus não quer de mim perfeição. Deus não quer que eu seja perfeito, Deus quer que eu seja obediente. Deus não quer que eu seja perfeito. Sabe o que a lei exige de nós, pessoal? Perfeição absoluta. Já parou para refletir sobre isso? Que a lei, ela exige de nós perfeição absoluta. E essa perfeição absoluta vai além dos nossos esforços por tentar obedecer à vontade de Deus. E realmente, a lei ela não tolera erros. Certo? A lei de Deus ela não tolera erros. Ok? A lei de Deus ela não tolera erros, pessoal. E ela também vai declarar o juízo retributivo de Deus contra os que a desobedecem. Isto é, de uma maneira bem simples, preto no branco, pecou, condenado. Básico, a gente estudou isso na aula passada. Então, ao nos fazer conscientes do nosso pecado, a lei ela funciona de 3 maneiras. Ok? A lei funciona de 3 maneiras. Preste bem atenção. Primeiro, é a lei que identifica o pecado. Ok? Somente a lei de Deus tem a autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. É a lei de Deus que define o que é certo e o que é errado. Às vezes, a maneira de alguém pode não ser uma maneira que eu goste ou que me agrade. E muitas vezes eu penso que aquilo que ela está fazendo é pecado, quando na verdade não é. O jeito de alguém
a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa se expressar, eu posso não gostar. Isso pode acabar até criando, fazendo com que eu crie um certo ranço daquela pessoa. Aí eu começo a falar que não, isso que ela está fazendo é pecado. Não é, pessoal. Por quê? É a lei de Deus, é a palavra de Deus que define o que é certo e o que é errado. Então é por isso que é importante nós definirmos pecado pela lei e não por aquilo que é contrário aos nossos gostos pessoais. Porque senão a gente vai ficar um legalista chato falando assim, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, quando na verdade a pessoa só está indo contra os meus gostos pessoais. Mas, repito, é a lei que identifica o que é pecado. Ser humano nenhum tem essa autoridade para definir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, a parte da vontade, a parte da lei de Deus. Isso é importante a gente saber. Segundo, você conseguiu entender, pessoal? Não conseguiu entender? Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final, quando a gente terminar, a gente vai encerrar, e quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, tá? Se eu vou responder, aí certo? Segundo, a lei ela vai despertar a obediência. A lei ela identifica o pecado, mas ao mesmo tempo que ela identifica, ela faz o quê? Ela desperta a obediência, a desobediência. Por quê? Porque o pecado ele surge como na forma de um desejo incontrolável contrário aos mandamentos de Deus. Contrário, o pecado ele é contrário aos mandamentos de Deus. Não é à toa que 1 João vai definir o pecado como a transgressão da lei, a rebeldia contra a lei. Então, o que é pecado? Você quebrar a lei de Deus. Isso que é pecado. Agora, olha só. Olha o que Paulo fala. Romanos capítulo 7. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Certo? Então, a lei, ela desperta desobediência. Ela mostra o que é o pecado. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não lei o pecado está morto. Agora, olha só que interessante. O pecado está presente. A lei de Deus fala o quê? Não cobiçarás. O pecado, que aquele impulso, aquele desejo incontrolável contra os mandamentos de Deus, o que é que ele faz? A lei fala que não é para cobiçar, então é exatamente o que eu vou fazer. Estão conseguindo entender? O pecado dentro da gente, ele faz com que a gente haja contrário à vontade de Deus. Então, quem tenta guardar a lei com motivação e disciplina, querendo o que Deus quer, terá uma experiência semelhante com a de Paulo. Você tenta guardar a lei, aí você vai se deparar com o mandamento. Não minta. Aí o pecado que habita em nós, daquele desejo incontrolável de agir contra a vontade de Deus, o que é que vai fazer? Mente. Ele vai querer fazer o contrário. Lembra que eu falei que um dos estados do estado de pecado que o ser humano se encontra é a depravação total? Se você tem dúvida sobre a sua depravação, tente se olhar à luz dos 10 mandamentos. Tente se olhar à luz dos 10 mandamentos. Tente se ver à luz da sua relação com os 10 mandamentos. Por exemplo, quem aqui guarda os 10 mandamentos? Todo. Ninguém, né?
Quer ver uma coisa? Vamos lá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A gente quebra essa imagem, esse mandamento. Primeiro e o segundo, quando a gente coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. E a gente pensa, não faço isso. Faço isso. Pessoal, o nosso coração, já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ídolos é tudo aquilo que a gente bota a nossa confiança no lugar de Deus. Trabalho, família, relacionamentos, qualquer coisa. Qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe quando a gente fala essa palavra, quando a gente pensa em tomar o nome do Senhor Deus em vão, automaticamente a gente está pensando o quê? Em falar, não é verdade? Então, se eu falar assim, ai meu Deus, tomei o nome de Deus em vão. Geralmente a gente pensa assim, né? Mas a ideia, pessoal, olha só que interessante. A ideia no terceiro mandamento, quando ele fala não tomarás o nome do seu Deus em vão, ele está falando, olha só, sobre carregar o nome de Deus. Para você entender. Em outras passagens, o Senhor ele vai falar sobre algo que profanaria o seu nome, algo que desonraria o seu nome. O modo geral vai falar que o pecado desonra o seu nome. Então a ideia é isso. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós, que somos chamados pelo seu povo, como seu povo, vivemos uma vida que é contrária à sua vontade. Certo? A ideia não está somente de você falar. Lógico que o nome de Deus na nossa língua deve estar com o máximo respeito e honra. Certo? Mas a questão não está somente em você pronunciar o nome de Deus. Mas é você carregar o nome dele. Levar uma vida que seja contrária aos seus mandamentos. Essa é a ideia de tomar o nome de Deus em vão. Ok? Vamos lá. Aí nós temos o quarto mandamento, certo? Que é nós separarmos um dia para cultuar o Senhor. Certo? Um dia que nós nos dedicamos inteiramente para Deus. Esse mandamento eu vou entrar em uma outra oportunidade. Mas vamos continuar. Aí vem o mandamento, aí começa a chegar a parte relacional. Honrar pai e mãe. Certo? Né? Acredito que todos nós já desonramos os nossos pais. Alguma vez a gente já desonrou os nossos pais. Já quebrou o mandamento. Aí nós temos o mandamento de não assassinarás. Certo? A gente fala assim, eu nunca assassinei ninguém. Né? Alguém já matou alguém? Olha só que interessante. Isso aqui eu já falei para vocês. 1 João fala o seguinte, que quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. Eu nunca matei ninguém, eu nunca tinha vida de ninguém, mas já odiou alguém? Já quebrou o mandamento. Você já é um assassino. Certo? Você já é um homicida. Quem odeia o seu irmão é um homicida. 1 de João fala sobre isso. Aí nós temos não adulterarás, certo? Não furtarás. Certo? Isso inclui até as canetas dos colegas de colégio, sabe? E eu não vou nem falar sobre o pecado da mentira. E esse aí, que a gente está tão acostumado com a mentira, pessoal, que a gente mente que a nossa cara nem treme. A gente mente que a nossa cara nem... Você percebe como a gente não consegue guardar nenhum mandamento? Nenhum mandamento, pessoal. Nenhum mandamento.
Em terceiro, a lei ela vai funcionar da seguinte maneira. A senhora tem uma pergunta? Tem uma pergunta? A senhora anota aí no final, quando a gente finalizar, se você quiser anotar, tá? Terceira maneira que a lei funciona. A lei ela vai condenar a desobediência. Certo? Não, perdão. Deixa eu ver aqui. A lei vai condenar a desobediência. Isso quer dizer também, olha só, que a lei ela não vai somente despertar a desobediência, mas ela vai condenar também. Por quê? Porque o pecado nos tornou e nos torna culpados diante de Deus. Como um criminoso, nós devemos ser punidos por isso. Veja o que Paulo diz também em Romanos capítulo 7. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Certo? Então, a lei vai nos condenar. Porque ela vai mostrar que nós somos pecadores, nós não conseguimos obedecer à lei, não conseguimos obedecer a ela, e vai nos punir por isso. A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Pois é. E olha só, pessoal, a lei, certo? Quando você tem esse conhecimento da lei, essa consciência do efeito que a lei produz em nós, ela automaticamente vai nos conduzir ao desespero. Certo? Ao desespero. Mas como é que a gente sabe que alguém se converteu verdadeiramente? Quando ele se depara com a lei de Deus, vê a sua incapacidade de guardá-la, vê que está condenado, essa pessoa ela vai se desesperar e ela vai ser obrigada a olhar para fora de si. Para algo que está além da sua justiça pessoal, para algo que está fora da sua carne, da sua natureza humana, do seu coração. Sabe por quê? Porque nada que exista dentro de você, nada que exista feito por você, se aproveita. Da nossa carne nada se aproveita. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que isso significa? Que a nossa justiça própria, que os nossos méritos, se é que a gente tem, não servem de nada diante de Deus. A lei, ela vai condenar a nossa desobediência. Então, quando você olha para dentro de si, sabe o que você vê? Condenado, condenado, condenado. Então ela vai te forçar a você olhar para fora. Ela vai te forçar, te obrigar a não confiar em si mesmo, a não confiar no seu padrão. Ela vai te forçar a ir a Cristo exatamente como você está, como um pecador miserável, para ser perdoado. O remédio para o nosso pecado se chama Jesus Cristo. É nele que o nosso pecado, é nele que tudo isso que eu falei aqui, sobre o nosso problema com o pecado, é nele que esse problema é solucionado. Olha o que Lutero disse. Enquanto os pecados são desconhecidos, não há lugar para a cura, nem esperança de que ela aconteça. Pois os pecadores que pensam estarem saudáveis, lembra que eu falei? Pensam que não são pecadores, que não precisam de um salvador, é que não precisam de médico. Não suportarão o toque da mão do curador.
Portanto, a lei é necessária para nos dar conhecimento do pecado, a fim de que o homem orgulhoso, que pensa estar são, pensa estar bom, possa ser humilhado pela descoberta de sua imensa iniquidade pessoal e suspire nele pela graça que é oferecida em Cristo. Você tem noção do que isso significa? É como Paulo disse, desse modo a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos justificados. Certo? Por quê? Nós vamos à lei, a lei fala que nós somos pecadores, nós somos condenados. O que a lei faz? Nos conduz a Cristo. Porque fora de Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum nome foi dado entre os homens pela qual eles possam ser salvos. Você entende o que isso significa? Que a parte de Cristo, o nosso problema com o pecado, ele permanece. Ele permanece, pessoal. Olha só. Isso aqui eu já ouvi uma vez, certo? Mas vamos dizer que eu estou usando um argumento hipotético assim. Certo? Digamos que você pense assim, ora, certamente tem pessoas piores do que eu. Certo? Tem pessoas piores que eu. Então, eu sei que eu quebro os mandamentos de Deus, um mandamento aqui, outro ali, que sabe que não é verdade, a gente quebra os mandamentos de Deus toda hora, e todos. Mas eu não seria condenado por isso. Certo? Deus tem outras pessoas para mandar para o inferno. Não sou uma... Vamos pegar assim, eu, me comparar com Hitler. Eu sou basicamente um santo, eu devo ser canonizado. Eu sou uma boa pessoa. Apesar dos pecados lá que eu cometo, uma hora ou outra, eu sou uma boa pessoa. Certo? Eu trato bem os outros. Geralmente esse é o argumento que a gente pensa para nos esquivar da realidade da condenação do inferno. Agora, olha só, eu gostaria que você refletisse comigo. Certo? Vamos dizer que você pratique um crime hediondo. Olha aquele crime grave. Aquele crime que passa até no jornal. Aí você vai chegar na frente do juiz, lá você vai ser julgado, vai chegar na frente do juiz. Aí você vai falar o seguinte: seu doutor, eu sei que eu matei, eu cometi esse crime bárbaro, esse crime hediondo, mas eu sou uma boa pessoa, sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu nunca fiz mal a ninguém, exceto por esse crime. O que você acha que esse juiz iria dizer? Você acha que ele deixaria de aplicar a pena em você por causa dos seus atos de bondade? Ele deixaria ser ou não? Ele deixaria de aplicar pena? Ele não vai deixar de aplicar pena. Você vai punir mesmo com todo o seu repertório de bondade. Então, do mesmo modo, se você quebrar uma lei de Deus, já é o suficiente para te condenar ao inferno. Mesmo que você guarde todas elas. Você consegue entender a gravidade disso, pessoal? Então, a lei de Deus, quando a gente se olha através dela, ela quebra qualquer justificativa que a gente tenha. Qualquer justificativa. Você pode levantar qualquer justificativa para achar que merece o céu, para achar que merece isso ou aquilo. A lei vem e derruba tudo. Pá. Conseguiram me entender até aí? Segundo lugar, e último lugar, é sobre o engano do pecado. E aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Olha só. Na época que a gente vive, é dado pouca importância aos padrões da lei de Deus. De fato, nós deveríamos ouvir mais sobre isso.
Mas é preciso muito mais do que simplesmente conhecer a lei para produzir um senso de pecado em nós. Preciso muito mais. Por quê, pessoal? Porque o pecado, conforme Paulo ele escreveu aqui, ele assume um papel de enganador e assassino. Ele vai ter sobre o seu comando o nosso coração, o nosso interior. E ele vai usar do quê? Fantasias, ilusões e anestésicos da nossa mente. Então o pecado ele vai ter um duplo alvo na nossa vida. Ele vai remover as barreiras que se levantam contra ele e vai remover as barreiras que se levantam contra ele e vai levantar barreiras contra o arrependimento verdadeiro. E vai muito além do que você simplesmente ficar uma tristeza por um errinho que você praticou. O arrependimento bíblico, ele é um abandono radical do pecado. Então, dessa maneira, o pecado ele vai produzir em nós, olha só, ele vai nos seduzir tanto, de tal maneira, que vai dar aquela sensação de que está tudo bem conosco, se nós o praticarmos. Ele vai anestesiar a nossa mente. Ele vai anestesiar a nossa consciência. De modo que a gente não vai sentir mais nenhum pesar quando a gente peca. Certo? Então ele vai dar aquela sensação. Um exemplo, pessoal, clássico que a gente pode usar aqui é a mentira. Você parou para pensar que a gente mente tanto que a gente se acostumou a mentir? A gente se acostumou a mentir. E, às vezes, se acostumou tanto que uma mentirinha boba assim, a gente conta o nosso dia a dia como se não fosse nada. Se acostumou a mentir. Aí o que é que o engano do pecado faz? Só uma mentirinha. Não tem problema nenhum. Na verdade, se eu estiver mentindo aqui, você pode falar. Sabe por quê? Sabe que o meio que ele usa é um engano. Oh, meu amor, obrigado. Paulo chama isso de desejos do pecado. Esses desejos, preste atenção aqui, esses desejos, eles vão surgir disfarçados em nosso coração como uma coisa certa a se fazer. Ele vai nos assegurar de que você pode praticá-los, que não vai acontecer nada. Você pode praticar ele que não vai acontecer nada. Olha o que o autor de Hebreus ele fala sobre o engano do pecado. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como a gente pode ler, pessoal, o autor de Hebreus ele faz uma advertência para que os cristãos não se deixem endurecer pelo engano do pecado. Por quê? Porque ele vai cegar, ele vai endurecer, vai escurecer a nossa mente sobre as questões da eternidade. O pecado ele pode endurecer a tal ponto, pode nos enganar a tal ponto que a gente esquece sobre as coisas da eternidade. A gente não pensa mais que há uma vida futura, que há uma vida após a morte. Inúmeras são as técnicas que o pecado usa para promover o engano em nós. Dentre elas nós temos, ele pode explorar os nossos pontos fortes e fracos. O pecado pode nos enganar explorando isso. Os nossos pontos fortes e fracos. Ele pode fazer com que a gente pense que tal atitude é a certa a se fazer em determinada situação, mesmo que seja contrário à lei de Deus. Ele pode fazer com que a gente pense isso. Ele pode nos atrair por meio das maravilhas postas diante de nós. Seja qual for o modo que o pecado ele nos engane, ele vai paralisar a nossa mente a ponto de não ser capaz de enviar qualquer sinal de advertência para a nossa consciência.
Sabe qual é o nome disso? Endurecimento do pecado. Endurecimento do pecado é quando, olha só, quando a pessoa deixa de estar consciente da gravidade do pecado que está cometendo. Mas vocês sabem o que produz o endurecimento do coração? Sabe o que produz o endurecimento do coração? O hábito. E a prática do pecado não vai começar com algo grotesco, grave assim. Ele vai começar aos poucos, até construir o hábito. E uma vez que existe o endurecimento, certo? Uma vez que exista o endurecimento, visto que o endurecimento ele destrói o senso de pecado, ele vai eliminar por completo a possibilidade de arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, não tem mais volta. Quando o pecado, ele endurece o nosso coração a tal ponto de a gente não ter mais nenhuma consciência do mal que a gente está praticando, não tem mais volta. E isso eu falo com muito temor. O hábito que o pecado provoca não tem mais volta. Não tem mais volta. Ele elimina a possibilidade de todo arrependimento, certo? Ele elimina a possibilidade de todo arrependimento. Então a gente precisa olhar o pecado como algo sério, certo? Precisa olhar o pecado como algo sério. Então, pessoal, posto tudo isso que nós dissemos, o que nós podemos dizer é que pelas Escrituras nós podemos afirmar com toda certeza que o pecado ele atua incansavelmente em nós com o intuito de produzir os seus terríveis efeitos o tempo todo. Sabe quando é que o pecado ele lhe dá uma trégua? Nunca. Sabe quando o pecado, seu coração pecaminoso, deixa você respirar um pouquinho? Nunca. O pecado está toda hora na porta do seu coração, tomando conta da sua mente, das suas ações, das suas motivações. Mas olha só, pela mesma Escritura, somente a graça de Deus que nos é oferecida em Jesus Cristo é poderosa para vencer. O salmista, pessoal, ele faz uma oração que deveria ser a nossa também. Ele diz assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele ora para que Deus desse o conhecimento dos seus pecados, para que pela graça ele pudesse abandoná-lo, para que pela graça ele pudesse andar junto com Deus. E essa deveria ser a nossa oração, pessoal. Essa deveria ser a nossa oração. Talvez hoje você soubesse que o pecado existia, mas até hoje você não tenha levado ele tão a sério. Certo? E aqui você sabe o pecado que você luta. Eu sei os pecados que eu luto. Se olhe à luz da palavra de Deus. Olhe a palavra de Deus como espelho. E veja o seu pecado através dela. E exatamente a solução para isso, o remédio que Deus oferece para você essa noite é justamente Jesus Cristo. Se você quer ter o seu pecado perdoado, se você quer ter poder e graça para vencê-lo,
É somente a Ele que você deve recorrer. Certo? E não pense que esse ensino de hoje aqui é um ensino como qualquer outro. Assim como os outros também. Que é só estou trocando informação com você. Só estou lhe passando informação. Pessoal, pecado é algo sério. Pecado é algo sério, certo? E o remédio que Deus lhe oferece é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tomou a condenação do pecado em nosso lugar. Jesus Cristo, ele obedeceu a lei em nosso lugar. Ele suportou a ira em nosso lugar. Exatamente para que a gente não seja punido por eles. E é por meio de Jesus Cristo que nós vencemos o pecado. Você pode sair aqui essa noite e simplesmente voltar para a sua vida achando, foi mais um aprendizado, foi mais um ensino bacana e tudo mais. Mas não, pessoal. Saia disposto a olhar para Cristo. Mas não somente como aquele Cristo que melhora a nossa vida, melhora a vida financeira, aquele Cristo que cuida da nossa saúde. Não olhe para Cristo somente assim. Na verdade, você nem deveria olhar para Cristo assim. Porque Cristo ele pode curar suas enfermidades. Cristo ele pode te dar um emprego, te dar uma vida boa. Mas se você ainda viver no seu pecado, você vai para o inferno com cura e tudo. Então, quando a gente fala sobre nós entregarmos o nosso coração para Deus, isso aqui não é papo de religioso não, pessoal. Quando a gente fala sobre entregar o nosso coração a Cristo, a aceitá-lo como nosso Salvador, a crer nele, a gente não está falando como se fosse uma das opções que vocês têm. É a única. Se eu quero solução para tudo isso que a gente estudou aqui, se eu quero um remédio eficaz para tudo isso, para o meu pecado que toda hora eu estou praticando, se eu quero um remédio para isso, eu preciso de um Salvador poderoso. Preciso de alguém que seja poderoso o suficiente para me livrar de toda a culpa que me condena diante de Deus. E o único que pode fazer isso, pessoal, é Jesus Cristo. Então, quando eu falo para olhar para Jesus Cristo, isso aqui não é frase de efeito. Isso aqui não é frase de efeito. Nós precisamos de Cristo. Você pode não ter nada. Você pode não ter a família dos sonhos, você pode não ter o emprego dos sonhos, mas se você tiver Cristo, você tem tudo. O remédio, a solução para o nosso pecado se chama Jesus Cristo. Se essa noite você praticou, você em pensamento, em ações, algum pecado que até então você não tinha consciência, ao se olhar à luz de Deus, você pode pensar assim, Deus não me ama mais. Deus ele não quer saber, Deus não me ama, Deus, eu sou muito pecador. Quando eu consertar a minha vida, geralmente é isso que a gente fala, né? Quando a gente não quer, quando a gente acha desculpa para não ir a Cristo. Deixa eu consertar a minha vida, deixa eu acertar umas coisas. Sabe quando você vai para Deus, se você depender de consertar a sua vida? Nunca. Nunca você vai. Então, se você, olha só, a questão, pessoal, é nós irmos como nós estamos. Você que é crente mesmo, que possa estar lutando com o pecado,
Se você pensa assim, meu Deus não me ama mais. Deus, Ele ama. Ele ama mesmo. Sabe como eu sei que Deus, Ele ama cada um de nós? Por causa do seu Filho que Ele entregou por nós. Porque Ele ainda, apesar de nossos pecados, Ele ainda nos trata com bondade. Então, novamente, para finalizar, a única frase que eu deixo para vocês é essa: olhem sempre para Cristo. Olhem sempre para Cristo. Quando o pecado bater a porta do coração de vocês, olhem para Cristo. Quando vocês tropeçarem nele, e vocês se verem num estado de desespero, olhe para Cristo. Jamais tire o seu olhar de Cristo. Se você quer perdão dos seus pecados, se você quer vencer o pecado, jamais tire o seu olhar de Cristo. Jamais tire o seu olhar de Cristo. Amém? Vamos orar? Pode. Senhor nosso Deus, essa noite nós estudamos sobre esse tema tão sério.